Meus amigos, graça e paz, que a graça esteja com vocês. Ontem eu tava deitado, tava dormindo, meio que acordado assim, falando com Deus, sabe? E o Senhor tocou em uma coisa em meu coração que eu queria compartilhar com vocês, né? Por ser cristão há um bom tempo, Samuquinha, eu acho que, tipo assim, eu preciso entender as coisas da Bíblia, eu preciso ter no meu coração firmemente algumas verdades sobre o que o Senhor diz sobre mim. Eu tenho que ter, eu tenho que carregar essa questão do amor, tenho que manifestar esse amor, porque aquele que foi muito amado, muito ama, muito perdoa, e a grande realidade é que por muito tempo eu achei que era assim, mas o Senhor ontem me parava e falava assim: Samuquinha, você ainda não entendeu. Sabe? E aí eu fiquei perplexo, eu fiquei, mas caramba, Senhor, eu tenho tanto tempo de cristianismo, eu conheço tanto o Senhor, né, em aspas, né? A gente teve tantas coisas que o próprio relacionamento atrai ali, mostra e tal. E como que eu entendi errado? E o Senhor falou assim pra mim, cara, você não está em Cristo para ser perfeito. Você não está em Cristo para fazer coisas para se apresentar perfeito, sabe? Você não está em Cristo para, tipo assim, nossa, porque a partir da hora que você entra em Cristo e começa a perceber algumas coisas que você é, você fala, putz, mas caramba, eu conheço a Deus há tanto tempo, ele já me falou isso, ele já abriu o meu coração a respeito disso. E aí Deus falava assim para mim, e é por isso que você está agindo assim e pensando assim. Você ainda está fazendo muita coisa pensando, se eu fizer isso, eu vou ser mais santo. Se eu fizer aquilo, eu vou atrair mais o coração do meu pai. Se eu amar mais, o meu pai vai me amar mais ainda. Mas a grande questão, Samuquinha, é que eu te amo. E eu não vou parar de te amar pelas coisas que você deixa ou não deixa de fazer. A grande questão não é o seu coração ser moldado e ser perfeito, mas a grande questão é o meu coração ser moldado em você. E até que eu venha você ser perfeito, sabe? E aí eu fui quebrantado, falei, caramba, Senhor, é verdade, mano. É verdade, cara. Nossa, quanto tempo eu insisti em coisas, lutei em coisas, pensei, nossa, preciso ser melhor, preciso viver melhor, preciso fazer as coisas certas, sem entender que o Senhor, ele só quer um coração que dependa do Senhor e fale assim, Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Senhor, já tentei, mas eu não consigo sem o Senhor. Sabe? Ao ponto de você pegar assim e falar, pai, eu até sei como ser santo, eu até sei como ser santo, mas eu não quero ser santo sem a tua presença. Eu não quero falar um não para uma coisa sem a tua presença, sem o teu querer. Porque essas coisas eu já sei, sim, mas eu não quero agir só pelo que eu sei, mas eu quero agir pensando no Senhor. Sabe? Eu gosto muito daquela palavra que fala assim: aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. Sabe? Aí eu pensei: caramba, então, cara, se eu souber de todos os mandamentos, eu tô salvo? Não. Até os homens que eram mais espertos, que eram homens de grandes nomes, homens que era das sinagogas, pessoas que conhecem a lei de Deus, não entrou no reino de Deus, cara. A grande questão é que o Senhor fala assim: vem a mim, todos os cansados, sobrecarregados, venham os pobres, os mansos, os humildes. Bem-aventurados são eles. Por quê, cara? Porque são pessoas que dependem do Senhor. Porque eu contei toda essa história para você? Porque muitas das vezes nós estamos saindo de um lugar que não dependemos do Senhor. É uma falsa dependência. Por quê? Porque nós já entendemos como que é ler um livro, como que é ler uma Bíblia, como que é ter um tempo com Deus, mas a gente não depende de Deus para ter tempo com Ele. A gente não depende de Deus para ouvir a voz dele, a gente depende da gente mesmo para ouvir a nossa voz e pensando ainda que é a voz de Deus. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos chamou para moldar o coração dele em nós. Porque de nós não pode sair nada de bom além de próprio Cristo, cara. E aqueles que são do Espírito entendem as coisas espirituais. E aí o Senhor foi me levando a esse caminho e eu falei, caramba, Senhor, então qual é o próximo passo que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E ele falou, aí que começa, não tem que fazer nada.
Você só tem que ficar parado e esperar a minha voz. Igual Samuel esperou a voz do Senhor. Igual Moisés esperou a voz do Senhor. Igual Pedro esperou a voz do Senhor. Igual Paulo esperou a voz do Senhor. Por quê? Porque senão nós vamos continuar nossas vidas fazendo, até o fim dos tempos. E quando nós chegarmos, a gente vai chegar lá no céu e vai falar, Senhor, eu fiz muito. E vai falar, cara, eu não pedi nada disso. Afasta de mim, eu não te conheço. Mas eu fiz pro Senhor, mas eu não conheço você. Você não fez o que vinha do meu coração. Eu nunca conheci você. E nós precisamos, cara, nos render a Cristo verdadeiramente, cara. A começar de mim, eu preciso me render a Cristo verdadeiramente. Ao ponto de falar, Senhor, eis-me aqui, eu não vou fazer nada, não vou falar nada, não vou agir, não vou fazer nada, se você não falar comigo. Se o Senhor não falar comigo, cara, eu vou continuar vivendo até que o Senhor fale comigo, assim como falou com Abraão, cara. É que a Bíblia, ela passa muito rápido algumas coisas, porém, a gente esquece de também pensar no tempo das coisas, né? Então imagina quanto tempo que Abraão ficou esperando, cara. Moisés ficou esperando. Pedro, cara, Paulo, esses caras muito top. Então, tipo assim, nós precisamos esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha voz. Precisamos nos render a Cristo e esperar dele mesmo, porque dele vai ser o caminho, porque dele, por ele são todas as coisas, cara. Jesus ele deixa bem claro que nós precisamos, que é depender do Pai. E é engraçado que ele fala assim: vocês não vão precisar pensar em comida, bebida, roupa. E cara, isso, desculpa falar, mas isso aqui é as coisas mais essenciais que um humano precisa. E como ele não vai precisar de comida, bebida, de roupa? E aí ele termina falando assim, porque os. Cara, olha como que se veste os lírios do campo. Cara, olha como os pássaros, eles são, por acaso eles passam fome? Cara, se seus pais que são ruins sabem dar presentes bons aos seus filhos, imagina seu pai, seu Deus. Você acha que vai faltar alguma coisa? Mas o que falta pra gente é, pai, eu realmente confio nisso, então eu não vou me mover, não vou me movimentar, não vou fazer nada, vou esperar no Senhor. Por quê? Porque eu não quero ser mais um cara que toma decisões a partir de mim e acha ainda que é o Senhor. Quero ser sensível à voz de Deus. E o Senhor nos chama para realmente ser sensíveis à voz do Senhor, porque aquele que ouve a voz do Senhor pode fazer o que o Senhor realmente quer. E agora eu pergunto, o que o Senhor tem falado com você? Qual é o caminho que o Senhor tem te dado? Ou será que ainda o caminho é o que você entende, sabe? Então, isso aqui é só para a gente pensar um pouco, sabe? Eu queria agradecer, graça e paz para vocês. Deus abençoe firmemente meus amigos, meus irmãos na fé, as igrejas, cara, o pessoal que acompanha. Vocês são amados, queridos, mas não percam o amor por Deus, a intimidade por Deus, o fogo que queima do primeiro amor. Estamos juntos. Amo vocês. Qualquer coisa comenta aqui que eu estarei orando por vocês, meus amigos. Amo vocês, viu?